Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal no YouTube da Segunda Igreja Presbiteriana de Jundiaí. É tempo de adoração, é tempo de louvor, é tempo de consagração ao Senhor, é tempo de confissão de pecados, é tempo de edificação por meio do estudo e da reflexão a respeito da Palavra de Deus. Minha oração e a minha expectativa é que você e os seus sejam profundamente abençoados nessa ocasião. Que o Senhor aceite o nosso culto nesse momento. Que o Senhor se agrade daquilo que a gente oferece para Ele. E a nossa expectativa é que o Senhor nos visite com graça e com perdão. Eu quero convidá-lo para cantar um hino de louvor e adoração ao Senhor. Cantemos. Gostaria de chamar a sua atenção, gostaria de convidá-lo para a leitura dos primeiros versículos do Salmo 98. O livro dos Salmos encontra-se localizado no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento. O livro dos Salmos é uma coleção de orações e de poesias e que servem para orientar o povo de Deus na sua caminhada, bem como no culto que esse povo redimido oferece ao seu Deus. Salmo 98, primeiros versos. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação,
manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. A Bíblia nos convida ao louvor. A Bíblia nos convida a cantarmos ao Senhor um cântico novo. Por quê? Porque Ele tem feito maravilhas. De fato, esse Deus a quem servimos tem realizado grandes coisas, prodígios, maravilhas. Portanto, é razoável, é conveniente, é adequado que o fiel, que o cristão, que o crente louve ao Senhor com alegria. Nós vamos fazer isso mais uma vez, cantando agora 2 cânticos ao Senhor. Cante com alegria aí onde você está. Desde os confins da terra, o mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce essa canção, e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce essa canção, e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Te louvo, pois sei que sobre todo
sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Gostaria de convidar você para a leitura de um texto bíblico e para uma meditação a respeito dessa passagem a ser realizada depois da leitura. Por favor, acompanhe a leitura de Lucas, Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 8. Vou proceder à leitura a partir do versículo de número 26. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 8. Leitura a partir do versículo de número 26. Diz o seguinte: Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso em cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. A viagem não foi fácil, porém foi inesquecível e fascinante. Os discípulos de Jesus, experientes navegadores e pescadores,
nunca enfrentaram uma tempestade tão violenta como aquela. Jesus estava com eles no barco, todavia dormia, enquanto a navegação corria o perigo de sossobrar, de afundar no meio do mar. Jesus é acordado. Jesus não acordou por causa da violência da tempestade, tampouco por causa do barulho dela. Jesus acordou por causa do pedido desesperado e aflito dos seus discípulos. Diz a Escritura que Jesus Cristo repreendeu o vento e a fúria da água. A tempestade cessou. Veio grande bonança. O mar estava estranha e sobrenaturalmente quieto. O pequeno barco com Jesus e os discípulos finalmente alcança o outro lado do mar da Galileia, território gentílico, terra dos Gerazenos. Ao desembarcarem, os discípulos logo viram que estavam em uma região um pouco diferente. Eles estavam em uma espécie de cemitério por causa dos muitos túmulos cavados nos paredões de rocha que se erguiam desde a orla oriental do lago. Outro detalhe que chamou a atenção dos discípulos foi uma grande manada de porcos que estava ali bem perto, naquela graminha bem verdinha de uma das muitas colinas da região. Pouquíssimo tempo depois de colocarem os pés no chão, um homem visivelmente afetado, transtornado, perturbado, começa a descer rapidamente a colina com a intenção aparente de atacar Jesus e os seus discípulos. Jesus acompanha a aproximação do homem só com o olhar. Não se impressiona, não se assusta, não se agita, se mantém sereno. O homem que desce rapidamente ao se aproximar de Jesus, a poucos metros de Jesus, se joga desajeitadamente no chão, se ajoelha e grita com voz estranha e perturbadora: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Curiosamente, o demônio oferece a resposta para a pergunta dos discípulos, depois que Jesus acalmou a tempestade. Os discípulos perguntaram: quem é esse? O demônio aqui responde: Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Quem é esse homem? Por que ele está tão agitado? Por que ele está tão perturbado? Como não sabemos seu nome, vamos chamá-lo de Anônimo Gerazeno. O Anônimo Gerazeno era um indivíduo obcecado pela morte, a morte o fascinava. Ele tinha um interesse mórbido e intenso pela morte, vivia no cemitério, vivia se cortando. Além de ser obcecado pela morte, o homem era também portador de uma força incrível. E essa força era tão incrível e atípica que a sua origem só pode ser sobrenatural. Pessoas não davam conta de segurá-lo. Correntes, cadeias, grilhões, nada segurava aquele homem. O evangelista Lucas afirma que correntes, cadeias, grilhões eram despedaçados pelo homem. Enfim, esse indivíduo, esse homem anônimo, era um indivíduo endemoniado. Ele não tinha liberdade. Estava cativo de Satanás, não tinha alegria. O demônio havia nublado a sua mente, as suas emoções, todas as suas faculdades. Jesus quer libertar aquele homem de suas cadeias. E no processo de libertação, Jesus pergunta pelo seu nome. E a resposta que vem é legião. Bem, a palavra legião era usada no meio militar romano daquele período e significava um grupo de 6.000 soldados. É muita gente. A palavra aqui não precisa ser tomada literalmente. Seu sentido, possivelmente, é figurado, no sentido de apontar para um grande número de demônios, não necessariamente 6.000. É também possível que a palavra legião comunique a ideia de um exército cruel, um exército violento, um exército assustador e de ocupação, à semelhança dos muitos exércitos romanos daquele período. Por que Jesus pergunta o nome do demônio?
Já parou para pensar nisso? Por que Jesus pergunta o nome do demônio? No mundo antigo existia a ideia de que se você conhece o inimigo, você tem vantagem sobre ele. No mundo antigo havia essa ideia, conhecendo o inimigo, seu nome, seus costumes, de onde ele veio, o inimigo se torna mais previsível, portanto, mais fácil de ser combatido. Jesus resolve expulsar o demônio e faz isso de forma direta. Bastou uma palavra do Senhor e o demônio bate em retirada. O Deus a quem servimos é um Deus que com apenas uma palavra trouxe todas as coisas à existência, e é um Deus que com apenas uma palavra pode dissipar todo o caos e toda a crise. Quando os demônios compreendem que estão diante de Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, e que estão prestes a serem exorcizados, expulsos daquele homem sobre quem exerceram controle e influência por tanto tempo, eles se assustam, eles se alarmam e rogam para que Jesus não os mandasse para o abismo. Abismo funciona aqui na passagem, faz referência aqui na passagem ao lugar onde estavam encarcerados os espíritos malignos. Aqueles espíritos malignos queriam permanecer mais um pouquinho na terra e assim adiar um pouquinho o terrível dia do juízo que certamente virá sobre eles. E os demônios resolvem fazer uma sugestão: Jesus, não nos mande já para o abismo, tem porcos ali, a gente pode com a sua autorização ir para eles? Reparem que Lucas faz questão de afirmar aqui, de demonstrar aqui o controle de Jesus sobre todas as coisas. Horas atrás, Jesus controlou as forças da natureza. Agora, na terra dos Gerazenos, Jesus demonstra autoridade sobre o próprio Satanás e seus anjos. Os anjos malignos, os demônios, compreendem que precisam da autorização de Jesus. Jesus, com a sua anuência, queremos ir para aqueles porcos. E a resposta de Jesus para o pedido dos demônios é qual? Sim. Os demônios partem para os porcos que, ao serem tomados, manifestam os mesmos sintomas de perturbação e agitação que caracterizavam o homem que andava pelado pelo cemitério. A manada toda caiu, chegou no despenhadeiro e se precipitou e se afogou nas águas do mar da Galileia. Os donos dos porcos ficaram assustados, deram no pé, fugiram e contaram para todos o que havia se sucedido ali. Todo o povo saiu para ter com Jesus, afinal de contas, todos queriam maiores informações e satisfações do acontecido. Quando o povo chegou e viu Jesus, repararam logo que o louco da vila, que aquele homem que era motivo de medo para muitos, agora aquele homem estava vestido em perfeito juízo e assentado aos pés de Jesus. O homem foi curado e restabelecido. Era para o povo ficar contente, não é? Olha, a gente vê esse homem há tantos anos sofrendo e agora, olha só seu estado. Ele está bem, ele foi recuperado. Mas não foi isso que aconteceu. O povo ficou com medo e pediu para que Jesus fosse embora. A tristeza dos Gerazenos pela morte dos porcos era maior do que a alegria pela cura do homem. Parece que o povo gosta mais de dinheiro e de bicho do que de gente. Isso acontece hoje e já acontecia milênios atrás. Os Gerazenos consideraram a perda financeira mais significativa do que a cura espiritual do homem. Isto é, os Gerazenos colocavam seus interesses materiais acima de suas necessidades espirituais. O homem curado resolve também fazer um pedido para Jesus. Jesus, o Senhor me curou, o Senhor me libertou, eu gostaria de segui-lo, quero ser discípulo do Senhor. Qual foi a resposta de Jesus? Não. Isso mesmo. Jesus disse sim para o pedido dos demônios e disse não para o pedido daquele que minutos atrás havia sido restaurado e curado por ele. Essa passagem nos ensina muita coisa sobre o sim e o não de Deus.
E eu queria continuar a nossa reflexão pensando nesse tema, pensando no sim e no não de Deus. Quero compartilhar aqui algumas coisas, alguns saberes que eu ouvi num sermão pregado pelo reverendo Renato Camargo, da cidade de Sorocaba, anos atrás. A primeira lição que eu quero compartilhar com você é que o sim e o não de Deus não dependem da nossa performance, não depende dos nossos méritos. O texto é construído a partir de dois pedidos. O primeiro é o pedido dos demônios, deixa-nos ir para os porcos. O segundo pedido é o pedido do homem curado e restabelecido. Jesus quer segui-lo. Jesus diz sim para o primeiro pedido e diz não para o segundo. Ou seja, o sim e o não de Deus não dependem dos méritos da gente, não depende de quem pede. O sim e o não de Deus tem muito mais a ver, tem muito mais relação com o que Deus deseja fazer do que com o jeito que a gente vive. Diante dessa verdade, precisamos assimilar algumas lições do nosso coração. Em primeiro lugar, pare de se culpar. Às vezes a gente carrega sentimento de culpa no coração, imaginando o seguinte: puxa vida, se eu tivesse orado mais, se eu tivesse jejuado mais, se eu tivesse sido mais fiel nos dízimos e nas ofertas, tal calamidade ou tal crise não teria se instalado na minha vida. Pare de se culpar. Em segundo lugar, pare de barganhar com Deus. Tem gente que tem relação com a igreja, vai na igreja quando não pode ir, acompanha as programações pela internet, é contribuinte fiel e regular e se sente uma boa pessoa. Eu sou uma boa pessoa, eu sou um bom religioso. E a pessoa sente que, como está fazendo a sua parte, Deus ficou obrigado a fazer a parte dele, que é a de abençoar, é de favorecer essa pessoa que parece ser tão virtuosa. Não faça da sua vida religiosa e espiritual barganha com Deus. Barganha é troca. Com Deus não tem toma lá, dá cá. A segunda lição sobre sim e não é a seguinte: o sim de Deus nem sempre é sinal de aprovação dele aos nossos desejos e aspirações. O fato de as coisas darem certo não significa a aprovação da parte de Deus, mas essa é a leitura que fazemos. Se as coisas caminham bem, se não existe doença, se não tem problema financeiro muito grave, a gente pensa que está fazendo a vontade de Deus. E o inverso é verdadeiro também. Compreendemos crises e dificuldades como desaprovação de Deus. O sucesso nem sempre é sinal de que estamos no caminho certo. Às vezes, é o Senhor fazendo o seguinte, é o Senhor falando o seguinte para nós: você quer tanto dinheiro assim? Você acha que dinheiro é tão fundamental para a sua felicidade? Então toma. Você acha que sucesso é coisa assim tão importante, indispensável? Então toma. Mas olha, você tem essas coisas, mas eu não vou caminhar mais com você. A minha bênção não vai mais com você. Não é isso que acontece com a gente muitas vezes? Queremos tanto uma coisa e não sossegamos enquanto não temos aquilo, que ficamos obstinados e sem discernir a vontade de Deus, fazemos a nossa vontade em detrimento da vontade do Senhor. Vamos pensar um pouco no sim de Jesus para os demônios. Em primeiro lugar, o sim de Jesus revelou a fraqueza deles. Os demônios precisavam de autorização de Jesus. O sim de Jesus para o pedido dos demônios revelou também a vergonha deles. Eles foram parar nos porcos, animais imundos. E, finalmente, o sim de Jesus revelou o fim deles. Aqueles demônios foram completamente destruídos. Terceira e última lição sobre sim e não. O não de Deus nem sempre é sinal de sua rejeição, mas da existência de um propósito maior. Aquele Gerazeno, depois de ter a vida completamente transformada por Jesus, pediu para o mestre autorização para segui-lo na condição de discípulo. E a resposta de Jesus, ele que minutos atrás disse sim para os demônios, a resposta de Jesus para aquele homem é não. Veja o verso 39. Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Vamos pensar nesse não de Jesus para o Gerazeno.
revelou o propósito de Deus quanto à sua família. Jesus queria salvar a família daquele homem. Certamente aquelas pessoas sofreram durante muito tempo com a ausência do homem e com a vergonha, com o embaraço causados pelo seu comportamento atípico, transtornado. Jesus queria redimir e salvar aquela casa. Às vezes Deus diz não para um pedido nosso, para que a nossa família seja abençoada e não seja prejudicada. O não de Jesus para aquele homem revelou também o propósito salvador de Jesus para aquela gente. Os gerazenos pediram para que Jesus fosse embora, mas Jesus, em seu amor, não pôde sair dali sem deixar ali um missionário. E o melhor tipo de missionário que existe, alguém acostumado com a cultura, alguém da própria terra, alguém da própria região, que teve uma experiência autêntica e genuína com Jesus, alguém que foi completamente transformado pelo Mestre e agora está ali na condição de testemunha. O homem anônimo dessa história foi e ainda é instrumento de Deus para manifestar o seu amor e a sua glória. Penso que talvez aquele homem não compreendeu o não de Jesus. Penso que ele cogitava consigo mesmo: poxa vida, custa mais um discípulo, tem tanta gente seguindo, não é uma coisa boa seguir a Jesus? Custava Jesus ter me aceitado? No entanto, olhando essa história em retrospectiva, parece que Jesus fez a coisa certa, não é mesmo? Eu quero chamar a sua atenção para uma frase atribuída a Gregório Magno, destacado personagem do cristianismo. Gregório Magno, em sua obra Regra Pastoral, afirmou mais ou menos o seguinte: sabe por que Deus diz não para seus filhos? Olha lá, Gregório Magno afirma: ao doente sem esperança de cura, o médico permite tomar tudo o que ele deseja, mas quando se acredita numa possível cura, o médico se opõe a muitos dos desejos do doente. Muitas vezes o não de Deus revela justamente que Ele ainda tem algo para nós, que Ele ainda deseja fazer alguma coisa em nossas vidas e através das nossas vidas. Concluindo essa breve reflexão, algumas considerações finais. Em meio às suas mais profundas necessidades, continue clamando pela intervenção de Deus. Segundo lugar, aceite o fato de que Ele é Altíssimo e sabe melhor do que você, melhor do que eu, melhor do que nós, aquilo que é mais adequado, aquilo que é melhor para nós. Enfim, em terceiro lugar, esteja atento aos propósitos maiores de Deus e submeta-se sempre à sua vontade com uma postura de profunda obediência. Continue sempre testemunhando a respeito do amor de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra e por esse tempo de louvor e de estudo da Tua palavra. Imploramos a Tua bênção sobre todos aqueles que estão tendo contato com esse material. É a nossa oração no nome poderoso de Jesus. Amém.